vamos começar então a falar sobre o livro de Daniel. Já não tem mais nada do livro de Gênesis para a gente tratar a princípio. Claro que ao longo do tempo, se tiverem dúvida alguma coisa, podem perguntar também. Mas voltando agora para Daniel. Daniel, ele é, em termos de livro bíblico, ele é um dos livros aceitos pelo cânon da Bíblia. O cânon da Bíblia é como se fosse aí uma junção de todos aqueles livros que são autenticados por pessoas que são estudiosas, que passam a vida estudando as Escrituras, ou seja, a Palavra do Senhor, para identificar o que são Escrituras fiáveis, ou seja, confiáveis, que têm informações verdadeiras e que combinam com toda a Escritura da Bíblia, daqueles livros que a gente já até comentou alguma vez, que é apócrifos e pseudos, são livros que são tratados como livros, talvez, que falam de Deus, que falam de coisas culturais voltadas para Deus, mas que não é um livro inspirado pelo Espírito Santo para que nenhum escritor escrevesse debaixo da autoridade de Deus, estabelecida por Deus. Daniel faz parte, sim, desses livros escolhidos, ou melhor dizendo, inspirados pelo Espírito Santo. O autor desse livro é o próprio profeta Daniel. E aí a gente tem uma divisão interessante no livro de Daniel, que é os 6 primeiros capítulos e os 6 últimos capítulos. Os 6 primeiros é muito mais tranquilo a gente tratar, porque vai tratar de história, vai tratar sobre a revelação na vida daqueles homens ali. Então é um contexto histórico, um contexto espiritual, mas no sentido pessoal de cada um deles, que é Daniel. Alguém sabe o nome dos outros 3? Não? Se não, a gente vai estudar já, fica tranquilo. E dentro desse contexto de Daniel, dos seus 3 amigos, Misael, Ananias e... já me esqueci o nome do outro. Eu já estudei tanta coisa que já está emboleira na cabeça, mas fiquem tranquilos. Está tudo aqui anotado e a gente vai destrinchar pouquinho a pouquinho disso. E dos outros jovens que também foram levados dentro do contexto histórico, dentro do contexto daquela época, e depois nós temos os 6 últimos capítulos, que já não é um contexto histórico, é um contexto profético, de coisas que já se cumpriram, de coisas que irão se cumprir, que são os proféticos voltados para o Apocalipse. Daniel é o livro mais profético, apontando para o fim dos tempos, que tem no Velho Testamento. Assim como a gente vai ter livros, por exemplo, como Isaías, que é um livro muito profético a respeito da vinda do Messias, de Jesus Cristo, nós temos Daniel, um livro que aponta muito para o Apocalipse, para o fim dos tempos, para o arrebatamento da igreja e para todas as outras coisas que vão acontecer relacionadas ou que estão contidas no livro do Apocalipse. Ok até aí? Tranquilos? Ok. O primeiro ponto que a gente vai abordar, já que são os 6 primeiros capítulos, e hoje talvez a gente até consiga falar sobre o primeiro capítulo alguma coisinha, mas essa parte de introdução é um pouco mais chatinha, um pouco mais menos dinâmica, não é chato, é menos dinâmica para a gente aprender, mas é necessário. A gente vai para um contexto histórico, saber o que aconteceu ali numa cronologia, tá bem? Eu vou abrir aqui na tela. Depois eu vou ver se eu consigo elaborar igual eu queria uma forma da gente conseguir trabalhar talvez com uma apostila online, alguma coisa assim, que a gente consiga trabalhar isso melhor. Mas a gente tem a cronologia bíblica do Antigo Testamento e ela começa lá onde que a gente estudou, criação. Então o período aí da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Esse período é conhecido na Bíblia ou através dos estudiosos como o período da pré-história bíblica. Esse período até o dilúvio, ou melhor dizendo, até a Torre de Babel,
é um período onde que a gente vai ter uma coisa não muito cronológica, não muito cronometrada, com tempos, com datas. A gente não consegue trabalhar muito bem isso na história. Tem alguns estudos, e a gente não vai aprofundar nisso porque também não é o nosso foco ser arqueólogos aqui, mas enfim, é uma parte da Bíblia onde não tem muita contagem ali no tempo correto. É a pré-história. Depois disso, a gente vai ter o tempo dos patriarcas. Não sei se vocês se lembram quem são, né? Abraão, Isaac, Jacó e José também entra. Tá ok? Mas os mais comuns ou mais citados ou como patriarcas são os três: Abraão, Isaac e Jacó, ou Abraão, Isaac e Israel. Esse período ele é compreendido na história, e aí a gente tem uma determinante que é Jesus Cristo. O período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Esse período de Abraão, Isaac e Israel, ou Jacó, é um período compreendido dos 2200 a 1900 antes de Cristo. Lembrando que as datas que se contam antes de Cristo, porque aqui tem gente mais nova, tem gente que está estudando, e talvez tenha gente que já tenha estudado essas coisas. Então, para relembrar, os períodos históricos contados antes de Cristo, eles são contados de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então a nossa história, ou a história ali dos patriarcas, ela começa a ser contada a partir do ano 2200. E daí ele só vai diminuindo até o ano 0, que é considerado o ano de nascimento de Jesus Cristo. É uma ideia para a gente não ficar perdido nisso, porque senão vai causar muita confusão. Como é que uma coisa que aconteceu depois, o ano é menor. Tá? Então, antes de Cristo, e é só antes de Cristo que a gente vai tratar no primeiro momento, é um período que a gente vai ter as datas contadas dessa forma, decrescente, do maior para o menor. Tá? Então, 2200 a 1900, o período dos patriarcas. Depois a gente tem o período de Israel no Egito. Israel ficou no Egito por volta de 500 anos. Tá? Por isso que o faraó, que gostava muito de José, que gostava muito do povo, que era muito gente boa com José, não era o mesmo faraó que escravizou o povo de Israel. Eram gerações depois, 500 anos depois. Ou seja, a própria Bíblia vai falar que esse faraó, que reinava naquele tempo dos hebreus no Egito, ele já não sabia mais quem foi José. Ele não sabia mais quem era aquele povo, da onde surgiu aquele povo. Aquele povo simplesmente estava ali como um povo separado, um povo diferente daqueles nascidos no Egito. Eles não colocavam a nacionalidade da pessoa como o local onde ele nasce, de fato. Era a questão da sua herança genética, ou seja, dos seus... fugiu a palavra. Ao contrário de descendentes. Descendentes? Não. Dos seus antepassados. Pronto. Melhor dizendo assim. Então, o povo hebreu, ele já não era mais identificado. Esse período que o povo passou lá no Egito foi de 1900, tempinho lá de José, com José dominando ali o Egito, sendo governador do Egito, até o ano de 1400 a.C. É a saída do povo do Egito. Moisés entra em cena, travessia do Mar Vermelho, 40 anos de peregrinação no deserto, tomada da terra de Canaã, ou posse da terra de Canaã. Então está dentro desse contexto de tempo. Tá bem? O período pós-Egito, que é o período onde que é a conquista de Canaã e o período dos juízes de Israel. A gente conhece muito e ouve muito falar sobre os períodos dos reis de Israel. Só que antes dos reis, o povo era julgado e comandado por juízes.
Esses juízes eram homens separados para Deus, era como se fizessem ali o papel do sacerdote. Só que esses, diferente do sacerdote, ele não tratava entre Deus e o homem, porque esse era o serviço do sacerdote. Ele tinha que fazer uma ligação entre Deus, Pai, e o homem, aqueles homens que estavam ali. Esse era o trabalho do sacerdote. O trabalho do juiz era ele fazer a ligação de um homem para outro homem, da seguinte forma: julgar as leis, julgar o que acontecia, comandar o povo, dar as diretrizes, mas esses juízes também deveriam ser homens escolhidos por Deus. Não era um homem aleatório, não era uma politicagem igual é hoje, se ia lá e votava, eu quero fulano como juiz. Não era assim. Deus determinava quem eram aqueles juízes. Aquelas crianças, desde cedo, quando nasciam, já eram separadas, já eram escolhidas para se tornarem, mais para frente, juízes, nazireus. Tá bem? Quem foi um que vocês conhecem bastante aí? Que foi? Sansão, muito bem. Sansão, nazireu, foi um dos juízes. Tá? Então, o que acontece? A gente tem esse período de 1400 até 1100 a.C., é o período onde a terra de Canaã é conquistada e o período que esses juízes vão julgar o povo de Israel. Tá? 1400 a 1100. E a gente vai passar por vários juízes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque. Esse Abimeleque não é aquele Abimeleque lá de Abraão, de Isaac, não é o mesmo. Tá? A gente vai ter Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Tá? Aqueles que também eram tidos como profetas, no caso de Eli, no caso, por exemplo, de Samuel, que a Bíblia vai tratar deles também como profetas, também tem a mesma diretriz, que é de levar o povo a praticar a justiça de Deus, mas no quesito ser humano, obedecendo os preceitos de Deus, levando a justiça de Deus. Deus ia usar eles para governar o povo? Sim. Deus ia usar eles para falar com o povo? Sim. Deus ia usar eles para fazer uma coisa e outra? Sim. Tá? Só que, dentre esses, é interessante a gente ver que eles tinham mesmo o trabalho de governar ali o povo, de tratar as dificuldades que o povo tinha enquanto ser humano, enquanto necessidade de sociedade, tá bem? Além, claro, dos preceitos de Deus. Ele também tinha esse patamar. Mais para frente, aí por volta de 1050 a 930, a gente tem um período de 3 reis muito grandes e muito famosos: Saul, Davi e Salomão. Esse período desses 3 reis se destaca dos outros por um motivo bem bacana. O reino de Israel era composto por quantas tribos? 12 tribos de Israel. Esse era o reino, a nação inteira de Israel. Saul reinou durante esse período. Foi o primeiro rei escolhido para estar ali reinando. Depois, a gente tem Davi, sendo escolhido pelo próprio Deus. Davi vem e governa também a nação inteira de Israel. E depois, quem herda o trono é o seu filho Salomão, que de igual forma também reina sobre toda a nação de Israel. Esse período é de 1050 até 930 a.C. É um período aí de mais ou menos 130, 140, alguns anos a mais. Tá bem? É mais ou menos por aí. A gente não vai se apegar tanto a dias e horas e anos certos, porque a gente está fazendo um panorama aqui. A gente não se apegar a isso, até porque o nosso foco
é o livro de Daniel, mas vale a pena a gente entender esse contexto cronológico para saber quando chegou o tempo de Daniel, o que já havia passado, o que Daniel já conhecia, o que estava acontecendo naquele momento quando Daniel começa a escrever o livro de Daniel, o que ele já tinha vivido antes disso. Tá bem? A gente tem agora o reino dividido. Esse reino dividido, ele é o reino de Judá e o reino de Israel. Depois eu vou trazer um cronograma bem bacaninha falando desses dois reinos separados, tá? Acho que não é necessário agora, mas depois a gente pode trazer já esquematizado para todo mundo. Sabe, olha, quais as tribos que pertenciam a Judá, quais as tribos que pertenciam a Israel. Isso é legal a gente ter uma noção. Então a gente tem aí de 930 até por volta de 850, a gente vai ter alguns reis, tanto em Judá quanto em Israel, reis que foram bons e reis que foram maus reis, reis que governaram o povo segundo os preceitos e princípios de Deus, e reis que governaram o povo segundo o seu próprio ego, a sua própria vontade. Eu estou diferenciando esses períodos não pelos reis, mas pelos profetas da época. De 930 até por volta aí de 850, até 800, os profetas que tinha nessa época eram o profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias e Eliseu fizeram as profecias voltadas para o povo de Israel, o povo que pertencia agora à nação separada de Israel. Mesmo eles entendendo que fosse a mesma nação, o mesmo povo, ele era dividido e comandado sempre por dois reis diferentes. Tá bem? Do período aí de 800 a.C. até o período de 720 a.C., tá bem? Nós temos os profetas Joel, Isaías, Miqueias, profetizando para o povo ou para a nação de Judá. E nós temos para o período de Israel, nós temos para a nação de Israel os profetas Jonas, Amós e Oséias profetizando para esse povo, por volta aí desse período. A gente tem o primeiro cativeiro. Deixa eu ver aqui. Por volta aí do ano 722, a queda de Samaria, que é o primeiro dos cativeiros. A nação de Israel é levada como cativa. E depois a gente vai ter os últimos anos do reino de Judá, cuja capital seria Jerusalém. Do ano 720 até o ano 587, que é quando acontece, nós temos alguns outros profetas, que é Obadias, Jeremias, Naum, Sofonias, o nosso querido e amado Daniel, Ezequiel e Abacuque. Esses profetas profetizaram, ou estavam ali profetizando, no período pouco antes de Judá ser sitiado. Tá? E a gente tem Daniel sendo levado como cativo, nesse período aqui dos 587. Em 586, deixa eu ver aqui. Do cativeiro, 586 até 443, que é quando começa ali a reconstrução, ou acontece a reconstrução dos muros de Jerusalém. Diga. O que é sitiada? Sitiada é invadida. A cidade foi invadida, mas de uma forma a levar as pessoas como cativas, como prisioneiras, a queimar as casas, a destruir mesmo a cidade por um período de guerra. O termo que você vai entender mais como sitiada é isso. Ela foi invadida
e pronto, destruíram a cidade porque era uma forma de você, as cidades, toda vez que há uma guerra, um reino ia contra o outro nas cidades, destruía aquela cidade, para que aquela cidade perdesse a força. E assim, aqueles povos, aqueles jovens, igual aconteceu lá em Jerusalém, foram levados como cativos de Judá. Esses jovens fez com que o povo ficasse enfraquecido. Entendeu? Levaram a força daquela nação embora. Destruíram as casas, destruíram ali muitas coisas que deixavam aquela cidade fortificada, como por exemplo as muralhas, para que aquela cidade não se erguesse e contra-atacasse. É esse o sentido. A gente vai ter aí a reconstrução das muralhas por volta do ano 445, 443 a.C. E daí para frente, a gente já não vai citar mais. A gente vai ter alguns outros profetas, Ageu, Zacarias, talvez Obadias, Malaquias e talvez ainda Joel, profetizando também esse período. Mas as últimas citações bíblicas que vai ter, tá? Depois a gente tem um período intertestamentário, ou intermediário, que é o que está falando aqui, que é um período que acontece do último livro do Velho Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento, ou até o nascimento de Jesus Cristo, que é de aproximadamente 333 anos. Ok? Quanto a esse momento histórico e cronológico, vocês têm dúvidas? Porque não tomaram nota. Tá bem, então tudo bem. Tudo bem que eu vou passar depois para vocês esse cronogramazinho cronológico, mas fiquem atentos aí. Até porque o período que a gente vai trabalhar, ele está muito dentro de um pouco antes do povo ser levado como cativo e o período que o povo estava levado como cativo. Porque é o período da vida de Daniel, nosso querido Dandan. Então, como vocês não têm mais dúvidas quanto a isso, a gente vai fazer uma explanação bem rapidinha sobre o livro de Daniel agora. O que é explanação? Falar um pouco a respeito de. O nome Daniel, para vocês saberem, o Senhor ou Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel, tá bem? A chave, ou melhor dizendo, o tema próprio que tem o livro de Daniel, ele tem sim um caráter histórico, porque conta algumas coisas relacionadas à história, mas ele tem um caráter muito profundo em revelação, em profecia. Esse é, digamos assim, o tema central do livro de Daniel, tá bem? O livro de Daniel jamais deixou de despertar interesse e provocar controvérsias nos círculos teológicos. Ao mesmo tempo, cativa os leitores com relatos de heroísmo em tempos de grande perigo e tem servido de consolo a multidões de fiéis seguidores de Deus quando leem comoventes narrativas de sua perseverança e bênçãos. Por que Daniel é um livro que provoca muitas controvérsias com os teólogos? Por um motivo simples. Existem alguns teólogos liberais que não vão entender que o livro de Daniel é um livro verdadeiro. Acham que o livro de Daniel é um livro falso. Um livro que não foi mesmo Daniel que escreveu, que talvez Daniel nem sequer existisse. Alguns teólogos que são um pouco mais... como é que era a palavra? Já até me fugiu a palavra, mas pronto. Que são um pouco mais de tradicionalismo, um pouco mais religioso, vão entender que algumas coisas relacionadas ao livro de Daniel são fatos que simplesmente servem como se fossem as parábolas que Jesus contava. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, aquilo não existiu. Era uma forma que Daniel escreveu para fazer com que o povo
visse um milagre de Deus que não era milagre, mas que Deus poderia fazer aquilo. Então a gente tem pessoas ou teólogos, pessoas que estudam. O termo teologia não significa que a pessoa é cristã, tá legal? Teologia é uma ciência que vai estudar coisas relacionadas a Deus. Mas dentro do termo a Deus, a gente vai colocar uma aspas, porque existem pessoas que, por exemplo, são ateus e estudam para saber o que aquilo fala. Então nós temos pessoas que não têm uma vontade voltada para estudar as Escrituras no âmbito de revelação pelo Espírito Santo, mas quer simplesmente estudar o que a letra fala. E em contraparte disso, em contexto disso, a Bíblia vai falar que a letra mata nesse sentido. Não é no sentido de você estudar a teologia, não é no sentido de você estudar a Bíblia, se alimentar dela, mas no sentido de você ler a Bíblia como simplesmente uma forma, uma fonte de informação escrita e acabou-se. Não é isso. A Bíblia ela vai além disso. Ela tem uma escritura, uma forma de escrever que é pessoal de cada um dos escritores, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo e revelada pelo mesmo Espírito Santo. Para se entender as partes complexas da Bíblia, ou as partes que estão, digamos, não ocultas, não escondidas, mas de uma forma de um segredo que Deus quer revelar para aqueles que meditam nela, a gente precisa do Espírito Santo. Não adianta o cara ser inteligente, ser estudioso, gostar de ler, que sem o Espírito Santo não tem a revelação plena das Escrituras. Tá ok? Entendem isso? Então, esse grupo de teólogos, eles vão muito pelo que está ali escrito, ou pelo que as outras nações da época talvez tenham relatado alguma coisa ali a respeito de Daniel. Porém, o livro de Daniel é sim um livro autenticado, tanto pelo cânon, como pelo próprio Jesus em algumas passagens, e também pelo próprio escritor, se não me falha a memória, de Hebreus, que também vai citar Daniel lá. Então a gente tem as revelações trazidas no livro de Daniel e as suas confirmações trazidas lá no Novo Testamento, que a gente vai entender que os próprios judeus, mesmo na época de Jesus Cristo, também liam e apreciavam o livro de Daniel. Tá, ok? O povo judeu ele sempre gravou, sempre guardou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e também os livros proféticos, dos profetas. E dentre eles também aqueles livros que nós chamamos de livros, por exemplo, o Cântico dos Cânticos e Salmos, que são livros poéticos. Bem? Nos primeiros capítulos de Daniel narram certas experiências dos jovens judeus que fazem parte do cativeiro judeus na Babilônia no século VI a.C. É interessante a gente ver que o livro de Daniel ele já começa com um relato muito interessante no primeiro capítulo, que vai trazer uma diferença entre aqueles que estão dentro da vontade de Deus e aqueles que estão fora da vontade de Deus, ou que aproveitam o momento para estarem fora da presença de Deus, por causa da situação ou do contexto cultural que estão. Então a gente vai ter o livro de Daniel tratando isso muito forte, porque a gente tem Daniel chegando, a gente tem os outros 3 com ele, e eles se negando a comer aquilo que eram as delícias do rei, a própria mesa do rei. Então eles demonstraram ali a busca profunda por santidade, ou seja, por não se contaminar com as comidas do rei. E as comidas não significava simplesmente no termo comida, mas no termo de consagração, porque a comida do rei era consagrada aos deuses babilônicos. Então eles não queriam ser impuros com aquilo. Então Daniel, no primeiro capítulo, ele vai fazer uma proposta muito ousada de ser diferente, não dos babilônicos, mas do próprio povo judeu, que estava satisfeito em se contaminar com a cultura babilônica. Ok? A gente tem esse contraste muito bacana aí de Daniel. Então por isso que Daniel é um jovem, que ele vai trazer
experiências que vão acrescentar no nosso dia a dia. O livro de Daniel por si só, ele é uma revelação mesmo no período histórico dele, mesmo do 1 ao 6. Vou dar um exemplo bem bacana. Se a gente está aqui como cristão e aqui dentro a gente se comporta de uma forma, na presença dos pastores, na presença daqueles que a gente sabe que nos conhece como cristãos, a gente se comporta de uma forma. Porém, assim que a gente sai, a gente está no colégio, a gente está no trabalho, a gente está longe das pessoas, a gente começa a agir de uma forma diferente. Essa atitude é a mesma atitude que aquele povo judeu teve, que Daniel se opôs a ela. Então, a gente traz para os dias de hoje os ensinamentos ou aquilo que Daniel vivenciou para os nossos dias atuais. Um outro exemplo disso é quando está Daniel também, que ele seria obrigado ali a adorar a estátua e ele não faz. E aí, o próprio rei Nabucodonosor, que não podia voltar atrás na sua palavra, se vê obrigado a colocar Daniel, que era alguém que ele gostava muito, porque esses jovens, esses 4 jovens, eles eram mais sábios. A Bíblia fala que 10 vezes mais sábios do que os maiores sábios que tinha naquele local, da Babilônia. Então, o rei se afeiçoou muito a Daniel e aos seus 3 companheiros. Então, ele é obrigado a colocar Daniel na cova dos leões. Isso diz muito a respeito dos nossos dias, quando nós somos obrigados a estarmos em situações ou locais onde nós não gostaríamos de estar, mas que talvez pelo nosso, por sermos cristãos, nós somos colocados ali, ou talvez pela circunstância nós acabamos sendo colocados ali, seja como consequência de um ato fiel a Cristo que nós temos, ou seja mesmo como consequência de uma escolha de outras pessoas que não são fiéis a Deus, mas que nos colocam nessas situações. Então a gente pode estar num local onde as pessoas estão matando verbalmente umas às outras, onde as pessoas estão se tratando mal, onde as pessoas, até mesmo, vou citar agora exemplo, por exemplo, de missionários que estão literalmente morrendo. Nenhum missionário ele sai da sua igreja com o intuito de ir lá fora morrer. Ele sai com o intuito de ir pregar o Evangelho. Mas ele já sabe que ele está indo de livre e espontânea vontade, segundo o desígnio e a vontade de Deus, para a cova dos leões. E ele sabe que Deus vai livrá-lo muitas das vezes lá dos leões, ou seja, daqueles homens, daquelas pessoas que querem matá-los, mas que muitas das vezes Deus não vai livrá-los da morte. A questão é que eles vão sabendo disso, recebem isso de uma forma fiel e verdadeira, cumprem o seu chamado, e no momento onde que o chamado deles se encerra nessa terra, eles podem morrer de uma morte natural ou assassinados por pregar o Evangelho, mas eles têm a garantia da vida eterna. Então a gente entra dentro desse contexto de Daniel, traz para os nossos tempos este ponto também. Muitas das vezes nós podemos ser lançados na cova do leão, por adorarmos a Deus. E podemos ir para ela de livre e espontânea vontade, no sentido de temos um propósito para estarmos ali. A questão é, Deus, fechando ou não fechando a boca do leão, nós temos que estar ligados nele. Porque aqui Deus optou por livrar Daniel, e a Bíblia fala que fechou a boca dos leões. O leão virou vegetariano de novo. Tá, Gonçalo? O leão só comia capim naquele dia de novo. Mais nada, só grama. Então aconteceu isso. Mas Deus também poderia não livrar. Deus não livrou os 3 da fornalha de fogo? Eu estou querendo falar o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não é esse o nome. Esse é o nome babilônico deles. Eu quero o nome judeu deles, mas eu acho que eu não posso achar aqui agora. É Ananias, Misael. Ananias, Misael e... Caraca, meu
Pronto. Vamos pelos nomes. Oi. É Daniel, Ananias, Misael e Azarim. Azarias. Obrigado, filhote. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. São os 4. Quando os 3 estavam na fornalha de fogo, Deus poderia deixá-los queimar. O que aconteceria com eles? Estariam salvos, porque não se dobraram perante o perigo, eles não se dobraram à vontade do homem. Estariam salvos. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e poder, faz com que eles entrem na fornalha. Tudo bem, relaxa aí um pouco. Aqueles soldados que estavam ali para colocar eles morreram sem entrar nela. Sem entrar nela eles morreram. Eles entraram. Eles viram 4 homens lá, sendo que tinham colocado 3. E depois eles saem. E o incrível é que nem a roupa deles estava cheirando queimado. É como não. O Espírito Santo selou aqueles homens ao entrar e ao sair. Então a gente tem revelações no livro de Daniel, que vai trazer coisas para os dias de hoje que nós podemos usar para a nossa sobrevivência cristã no mundo. Ok? Alguma dúvida, questionamento, perguntas quanto a isso? Aí no Zoom, alguma dúvida? Estamos tranquilo? Ok. Só para a gente encerrar, tem um outro parágrafo aqui que eu quero. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, orgulhoso e seguro de sua conduta despótica, é humilhado até que reconheça que a providência de Deus governa, inclusive a vida do próprio rei, ou seja, a própria vida dele. O drama da escritura na parede fez que esta frase esteja parte proverbial do nosso idioma hoje. O terrível pecado da arrogância diante de Deus, do qual Belsazar se fez culpado, traz com certeza a derrota e a morte. As seções narrativas do livro, entre as mais famosas da literatura, mantém nosso interesse não somente pelo drama, mas também por sua vigência toda vez que o materialismo e o paganismo ameaçam envolver os filhos de Deus. As visões que o livro de Daniel proporciona, quer seja dadas a governantes pagãos ou ao próprio Daniel, são consideradas por sinceros estudiosos da Bíblia como uma visão prévia do mundo através da história até os últimos dias. As profecias relativas aos 4 reinos e ao 5º grande reino, ao reino de Deus, constituem um quadro da marcha do império. Os 4 reinos foram-se de acordo com a profecia. O 5º reino espera o seu cumprimento por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os grandes temas da profecia de Daniel são assuntos de vital solicitude para a igreja na atualidade. A apostasia do povo de Deus, a revelação do homem da iniquidade, a tribulação, a segunda vinda, o milênio e o dia do juízo. Ao abrir o livro de Daniel, vemos as voltas com uma interpretação da história que não somente se cumpriu em grande parte, mas que se cumprirá totalmente. Esta certamente é que faz que o livro de Daniel seja de vital significado e importância na presente época. O que isso quer dizer? Que o livro de Daniel é um livro que foi escrito no passado, que visa o futuro, mas que serve para o nosso presente, de uma maneira verídica, de uma maneira atual. É um livro que ele vai tratar, claro, sobre a revelação, como eu já disse, com muitos aspectos do nosso dia a dia, mas que ele vai evidenciar coisas como o alter ego, a vontade de se adorar, ok? Ele vai evidenciar a questão do paganismo, ou seja, do mundanismo entrando dentro das igrejas. A gente já até falou disso, quando os judeus chegam lá e todos eles querem comer, beber e estar satisfeito com aquilo. Então a gente tem esse contraste dentro da igreja hoje também. Que às vezes o mundo tem tentado entrar e às vezes até consegue entrar dentro de algumas igrejas, algumas placas denominacionais, digamos assim, e as pessoas que estão ali, bela nota essa na tua mão, Samuel, e as pessoas que estão ali
ao invés de elas procurarem a verdadeira face do Evangelho, elas começam a ir por doutrinas pagãs, doutrinas do mundo. Ela começa a buscar a vontade própria, o preceito de levar como doutrina aquilo que me agrada. Exemplos. A teoria da prosperidade, que eu nem chamo de teologia, a teoria da prosperidade. O que normalmente ocorre com a teoria da prosperidade? São pessoas que lideram algumas placas denominacionais que têm a vontade de enriquecer, mas não enriquecer trabalhando, enriquecer usando os dízimos das ofertas, para uso próprio. São muitas das vezes pastores e coordenadores de igreja que tomam da igreja um salário, e não é um salário para se manter vivo e sobreviver, como algumas igrejas até fazem. Isso não há problema nenhum. Algumas igrejas que elas pagam um salário para um pastor, o pastor ficar por conta da igreja. Aí, por exemplo, alguém passa por perdeu um ente querido e quer conversar com o pastor na terça-feira, às 3 horas da tarde. Pastor, eu preciso conversar. Vamos agora, vamos nos encontrar lá na igreja que eu estou à disposição da igreja. É um pastor que ele recebe para ele não precisar trabalhar, para ele estar 24 horas por conta de atender os membros da igreja. É uma coisa bacana. Só que nesse sentido de teoria da prosperidade não é o que acontece. O que acontece são pastores que usam o benefício de serem pastores ou coordenadores, ou enfim, estão à frente de placas, à frente de denominações e usam esse dinheiro para proveito próprio, com salários altíssimos, para comprar aquilo que querem, da forma com que querem e viver explorando os membros daquela comunidade. Muitas das vezes isso vai trazer maldição para quem está à frente e para quem está sentado. Por quê? Igrejas que muitas das vezes viram e falam assim: dá tudo o que você tem, porque Deus vai te dar 10 vezes mais. O problema não é só quem está lá em cima do púlpito, do palanque, falando isso. O paganismo, ele já entrou aqui para frente, porque está falando isso, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala com o propósito do teu coração. E a gente tem um exemplo disso sobre Jesus. Jesus vê e fala: quem ofertou melhor? A viúva. Mas essa tinha. Exatamente, tudo que tinha. Mas com o sentido de adorar. Os outros davam o que sobrava. Se sobrava, o sentido não poderia ser adorado. Porque Davi escreveu falando assim: eu não posso oferecer nada para o meu Deus que não me custe algo. Só existe sacrifício se te custar. E só existe adoração se você sacrificar. Ou seja, quando a gente dobra o joelho para adorar a Deus, nós estamos, abre aspas, sacrificando o nosso tempo. Ou seja, estamos dando o nosso tempo para Deus. Entendem isso? Então, quando essas pessoas virem e falam: olha, dá tudo o que você tem, não é no mesmo sentido daquela viúva que deu tudo o que tinha, mas no sentido de me dá tudo o que você pode dar, porque eu quero cada vez mais. E aqueles que estão sentados, quando escutam isso, eles não escutam o dá tudo o que tem, porque Deus vai te abençoar apenas. Ele escuta: dá tudo o que você tem, porque Deus vai te dar 10, 20, 30, 1000 vezes mais. Ele não quer saber do que ele está dando, ele quer o vezes mais. É uma forma de paganismo e de mundanismo entrando dentro das igrejas. Existem vários outros exemplos. Exemplos que chegam a arrepiar a gente do paganismo entrando dentro da igreja. E a gente vai ter esse contexto aqui. Porque a gente vai ver isso com o povo judeu. Quando o povo até sai do cativeiro, muitos do povo tentam atrapalhar da obra acontecer. A gente vai ver isso. Existem hoje dentro da igreja, das igrejas, digamos assim, que são denominadas igrejas evangélicas, que na verdade já não pregam mais o verdadeiro evangelho, mas que vão pregar coisas absurdas. Casamentos do mesmo sexo,
teoria da prosperidade, idolatria a ídolos, idolatria a profetas, a pastores, a discípulos, a estudiosos, idolatria ao que você é, ao que você ganha, ao dinheiro, existem várias formas de distorcerem o Evangelho para ficar uma coisa cômoda para que eu venha e pronto, eu vou vir na igreja porque lá eu estou escutando uma coisa que é cômoda para os meus ouvidos, então eu fico agradecido de vir nessa. É o que muitas das vezes a gente vê as pessoas pulando de igreja em igreja igual canguru, é o crente coelho que pula e pula e pula e pula mais, mas é porque se ele chega na igreja e toma logo uma palavra de conserto, de firmeza, não, isso não é para mim. Eu não vim aqui para escutar sermão, eu vim aqui para escutar algo que agrada os meus ouvidos. E Daniel, ele entra totalmente ao contrário disso, na contramão disso. Daniel, ele vai trazer a ideia do livro de que você tem que andar literalmente na contramão do sistema. Certo? Dúvidas quanto a isso? Alguma questão que queiram perguntar nessa introdução ou saberem de alguma coisa? Não? Todo mundo ok? Deixa eu perguntar para quem está aqui, comentários, alguma coisa sobre essa pequena introdução sobre o livro de Daniel? Não. Tá. Gente, se vocês verem que está aprofundando muita coisa, ou que vocês estão com dúvida, ou que está muito difícil entender, para a aula me fala, tá bem? O livro de Daniel não é um livro fácil da gente entender, ele é complexo. Diferente do livro de Gênesis, a gente vai trabalhar alguns capítulos num dia só e outros a gente vai demorar 2, 3 aulas no mesmo capítulo. São coisas diferentes, são coisas difíceis, tá bem? Bom, vocês leram o capítulo 1 de Daniel. Continuem lendo, o livro de Daniel tem 12 capítulos, não mata ninguém de ler o livro de Daniel todo. Então continuem meditando no livro de Daniel e fazendo apontamentos de capítulo por capítulo, aquilo que vocês têm dúvida e querem perguntar. Ok? Para a próxima aula, nós vamos completar essa introdução. Falar mais algumas coisinhas e já dar uma entrada dentro do primeiro capítulo de Daniel. Tá bem? Mas nós não vamos fechar que a gente vai estudar o capítulo inteiro. A princípio sim, mas a ideia é que a gente termine mais um pouquinho dessa introdução sobre o livro de Daniel, sobre mais ou menos mesmo ali a época que foi escrito, o que aconteceu naquela época para ele estar escrevendo, e depois mesmo o capítulo 1 e o que diz as escrituras no capítulo 1 de Daniel. Tá bom? Ok? Dúvidas, comentários? Não? Não. Diga! Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês na aula. Valeu!